Olá pessoal, tudo bem? Na nossa última aula a gente falou sobre como é que o seu DNA se parece, como é que ele é formado, os cromossomos, genes, alelos e por aí vai. Na aula de hoje a gente vai discutir como é que esse DNA se duplica para fazer com as divisões celulares. Lembra no último bimestre que a gente estava falando bastante que a célula na hora de duplicar precisa duplicar o DNA para dar uma cópia para cada filho e por aí vai? Agora que vocês já viram o DNA, vamos ver como é que a gente vai fazer para entregar essa cópia. Então, essa é a perguntinha de hoje. Se o DNA é uma molécula toda em forma de espiral, como é que ela vira duas, certo? Vamos relembrar então rapidinho aqui a estrutura do DNA. Então o DNA é um polímero, ou seja, ele é uma molécula muito grande, ele é uma macromolécula feita de moléculas menores repetidas, que são os nucleotídeos. Esses nucleotídeos eles possuem bases nitrogenadas, que são essas partes que ficam aqui no meio da espiral, e a base nitrogenada de um entra em contato com a base nitrogenada do outro, através das pontes de hidrogênio, que mantém a estrutura estável. Essas duas fitas de DNA, elas são antiparalelas, então enquanto uma está virada para cima, a outra está virada para baixo, tá? E é muito importante essa relação entre as duas bases, porque elas formam o que a gente chama de bases nitrogenadas, que são aqueles parzinhos específicos, lembra? Então, sempre que você tem adenina de um lado, você vai ter timina do outro. Citosina de um lado, guanina do outro. Então é sempre A com T, C com G. E é justamente esse pareamento obrigatório que ele permite que a gente possa fazer a duplicação desse DNA. Tá? Quem vai fazer essa duplicação é uma enzima chamada DNA polimerase. E ela vai fazer isso com a ajuda de outras moléculas também. Tá? Mas quem vai colocar as letrinhas aqui é essa DNA polimerase. Essa enzima ela vai percorrer as fitas de DNA e ela vai consertando várias quebras que acontecem. Durante a vida, a gente, principalmente quando sofre radiação do sol ou outros tipos de radiação, o nosso DNA ele absorve muito bem alguns tipos de energia. Então, ele pode, absorvendo muita energia, acontecer algumas pequenas quebras. Essas pequenas quebras, quando acontecem só em uma das fitas, a DNA polimerase consegue consertar também. Então, você precisa sempre que pelo menos uma das fitas esteja intacta. Uma coisa importante é, quando a gente olha para o nucleotídeo, ele não é uma molécula simétrica, ou seja, ele tem um lado diferente do outro. Como é que a gente chama esses lados do nucleotídeo? A gente chama de lado 5' e de lado 3'. De onde que vem esse 5 e esse 3? Vocês vão ver lá na química que quando você tem uma molécula orgânica cheia de carbonos, você geralmente tem uma ponta em que você marca lá como é o carbono 1. Aí tem o carbono 2, carbono 3, porque é uma fileira. Como se você marcasse, olha, essa fileira vai começar nesse cara aqui. Então ele vai ser o 1. E aí você vai nomeando a molécula de acordo com onde estão as coisas. Então, por que eu falo carbono 3'? Porque no carbono 3 eu tenho uma ligação com outro nucleotídeo. E o que é carbono 5'? É porque nesse carbono que está para fora do açúcar, que está ligando aqui com o grupo fosfato, é o 5º carbono e ele também liga no grupo fosfato. Então eu tenho o carbono 5, que gruda no grupo fosfato, e eu tenho o carbono 3, que gruda no próximo nucleotídeo. Tá? E esses 5' e 3' vão ser muito importantes, porque a nossa enzima DNA polimerase ela só consegue encaixar nucleotídeos nessa ponta 3 aqui. Então, quando eu quiser colocar um nucleotídeo novo, eu vou ter que pôr aqui embaixo. Ela não consegue pôr aqui em cima. Tá? Vamos olhar como é que isso acontece. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho então essas duas fitas de DNA. E nesse caso aqui, eu imaginei que uma das fitas está faltando nucleotídeo. Certo? O que a DNA polimerase vai fazer? Bom, ela vai vir aqui, como essa ponta 3', que é o carbono 3 aqui, que agora está do outro lado, tá? Vocês podem confundir, parece estar de ponta cabeça. Mas não, é que eu só estou na outra fita. Lembra que eu falei que as fitas são antiparalelas? Então, se esse lado está em pezinho, o outro lado está descendo. Tá? Então, nesse carbono 3, que não está ligado em nenhum grupo fosfato, eu tenho um grupo de álcool aqui, que é o OH. O lado 5 está ligado no fosfatinho bonitinho aqui. O que essa DNA polimerase vai fazer? Bom, ela vai pegar os nucleotídeos, ela vai encaixar aqui um nucleotídeo que encaixe no T, então não pode ser qualquer um deles. Se eu colocar um outro T, as minhas pontes de hidrogênio não fecham. Se eu colocar um C também não, um G também não. Então o único que eu posso usar
que encaixa dos dois lados é o A. Então é bem um jogo de encaixar mesmo, tá? Para essa DNA polimerase colocar esse nucleotídeo na minha fita, ela vai pegar esse nucleotídeo solto, que tem 3 átomos aqui, vai quebrar essa ligação, e a quebra dessa ligação libera um pouquinho de energia que ela já usa para prender aqui. Então, repare que esse nucleotídeo, ó, é esse cara aqui. Ó. Eu soltei esses 2 fosfatos, a ligação que ficou sobrando aqui, eu prendi no que era o OH, tá? Então, a segunda ligação está aqui agora, e o OH que está livre é o OH dele, que é esse novo aqui, não é mais o OH antigo, tá? Porque eu peguei essa molécula e encaixei ela aqui em cima, beleza? Então é assim que o nosso DNA vai colocando uma molécula na outra, porque daí ele vai subir para a próxima. Então ele vai olhar o próximo nucleotídeo e vai encaixar a próxima molécula. Então é muito importante essa sequência da fita complementar para você escolher quais nucleotídeos você vai pôr, porque a gente vai acabar fazendo uma fileira. Ó. Então naquele exemplo ali, eu coloquei uma adenina, então foi esse aqui. Aí no próximo, quem que tinha do outro lado? Tinha um A. Bom, A com T, A com T, C com G. E repare que assim, eu vou precisar, mesmo que se eu tentar colocar qualquer outro, ele não vai conseguir. Mas só com o fato de eu ter essa sequência, eu já sei como é que vai ficar a fita nova. Então eu sei que aqui vai encaixar um G na frente, esse G vai ter um C, esse G vai ter um C, o T vai ter um A, o C vai ter um G e o A vai ter um T, e por aí eu continuo, tá certo? Então é assim que eu vou formando essa fileirinha. E sempre um grupo fosfato e uma pentose, que é um açúcar. Aí um fosfato, uma pentose, fosfato, pentose, tá certo? Que faz o corrimão. Ok, eu tenho aqui o DNA. Agora eu quero duplicar ele. O que eu vou fazer? A resposta é extremamente simples. Se eu conseguir separar as 2 fitas e cada fita me diz quem vai ficar encostado nela, tudo que eu preciso é pegar essas fitas originais, separar as 2, as originais estão azul, e conforme eu separo as 2, essa metade da fita velha, vai dar origem a uma fita nova. Vai servir de molde para a gente fazer uma fita nova. Essa outra fita velha aqui vai virar molde para outra fita nova. E conforme eu vou avançando e vou abrindo mais, separando mais bases nitrogenadas, eu vou conseguindo alongar as fitas novas até o momento que acaba a fita de DNA e eu fico com 2 DNAs idênticos. Cada um deles com uma fita antiga e uma fita nova. Por isso que a gente fala que a replicação do DNA é semi-conservativa, porque não é 100% as fitas antigas e também não é 100% as fitas novas. Eu tenho metade do DNA com fita velha e metade com fita nova, portanto semi-conservado. Metade é conservado, metade é novo, tá bom? E por que eu faço isso? Eu faço isso porque eu vou precisar duplicar esse cromossomo antes da mitose e antes da meiose. Lembra que tem uma fase entre as divisões celulares chamadas de intérfase, que é quando a nossa célula começa a se preparar para a divisão acontecer, tanto a mitose quanto a meiose 1. Essa intérfase ela vai duplicar o DNA aqui no que a gente chama de fase S. Então, durante essa fase S das 2 divisões, você vai ter todo o DNA sendo copiado e essas 2 fitas novas que a gente acabou de gerar vão continuar presas pelo centrômero. Uma coisa importante, lembra que no final da meiose 1, a gente já está com o DNA duplicado. Lembra que a diferença entre a mitose e a meiose é que na primeira meiose a gente leva o DNA inteiro para um lado, a gente não estoura ele? Como o DNA foi inteiro para um lado, cada célula filha vai estar com os DNAs duplicados já, não precisa dividir de novo. E justamente por isso que quando eles separarem, cada filha vai ficar só com metade do DNA. Outra coisa importante, vocês vão ver em muito exercício um gráfico desse que está discutindo quantidade de DNA numa célula ao longo do ciclo. Então, ó, repare, esse G1 aqui é a fase normal da vida da célula, quando a célula está vivendo a vida dela. Aí na fase S, eu vou começar a duplicar o DNA. Ó. Então, se o meu DNA era 2N, esse N a gente coloca porque não importa o número. Então, nos humanos, o N é igual a 23.
O N é o número de cromossomos, tá? Então, nos humanos, eu tenho 2 de cada um dos 23 cromossomos. Então, nosso 2N são 46 cromossomos. Conforme eu estou duplicando o DNA, esses 46 viram 92, ou seja, eu vou ter 4 de cada um. Tá? Ah, por que é 4? Lembra que o nosso DNA normalmente já é duplicado? Um do pai e um da mãe? Então, se eu duplicar esse DNA que já é 2, vai ficar 4 DNA. 2 do pai e 2 da mãe. E aí vai um do pai e um da mãe para cada célula, certo? E aí voltam no número normal. Então, durante essa fase aqui de preparo para a divisão da célula, a célula está com o DNA duplicado. Então, ela está aqui nos humanos com 92 cromossomos. Durante a mitose, eu dou metade do DNA para cada filho. Então, o nosso número volta ao normal e ela continua vivendo a vida dela com o número normal de DNA. Então, é por isso que esse gráfico tem esse sobe e desce. Porque tem uma fase que eu duplico as fitas e ainda está na mesma célula, porque eu não dividi ainda. Aí, conforme eu corto essa célula no meio e essa célula vira 2, aí cada célula fica com o número correto de DNA. Então, esse gráfico é um gráfico de DNA por célula. Enquanto está todo mundo na mesma célula, está duplicado o DNA e a célula não se separou, eu vou ter uma célula com o dobro de DNA normal. A partir do momento que eu separei esses DNAs, dei um para cada filho, aí beleza, eu voltei a minha quantidade original em cada filho. Tá? Agora, essa duplicação de DNA ela tem um detalhe importante que confunde um pouquinho. Então vamos olhar. Que é o seguinte. Conforme eu falei para vocês, a gente sempre coloca o nucleotídeo novo na ponta que está aquele OH livre, certo? Então a gente sempre coloca o nucleotídeo nessa ponta que está a 3', tá? Então eu vou colocar o nucleotídeo aqui. Só que tem um problema. Se eu abrir o meu DNA, imagina que o DNA eu vou abrindo ele que nem um zíper, tá? Conforme eu vou abrindo esse DNA, uma das fileiras que eu vou colocar está certa. Ok, beleza. Só que a outra fileira que eu estou abrindo, lembra que é antiparalelo? Se essa fita de cima é a 3' e a de baixo é a 5', ou seja, deixa eu tentar descomplicar isso aqui. É assim, os dois DNAs vão ter a fita de cima duplicando da direita para a esquerda e a fita de baixo da esquerda para a direita, tá certo? O problema é, na fita de cima, eu consigo duplicar da esquerda para a direita, porque eu estou abrindo o zíper para lá. Então, beleza, eu vou abrindo e vou colocando aqui, sem parar. Só que essa fita de baixo, eu quero preencher a de cima, que está indo no sentido errado. Então, imagina, beleza, eu vou começar aqui a colocar o meu DNA. Então, eu vou colocar aqui e vou começar a colocar as letrinhas. Aí o zíper avança mais um pouquinho e abre um espaço novo, que eu não estou preenchendo, porque eu estou indo sempre por 3'. Então eu vou precisar voltar e começar de novo. Aí eu vou voltar e vou começar de novo. Isso daqui é o que a gente chama de a fita líder, que é a fita contínua, que eu só vou preenchendo, ela já está no sentido certo. E a outra é uma fita que a gente vai, a fita lagging, que é uma fita que a gente vai precisar desses fragmentos de Okazaki. O que são isso? A gente vai fazer o DNA de pouquinho em pouquinho. Então a gente vai preencher o DNA, beleza, alcancei aqui. Aí abriu a fita de novo, beleza, então vamos lá e fecha de novo. Você está o tempo inteiro na contramão, tá? Eu vou colocar uma animação aqui para a gente ver como é que isso acontece. Mas uma coisa importante não é só a DNA polimerase que faz isso, tá? Então na prática, nós temos 3 moléculas trabalhando em conjunto. Deixa eu dar um play no vídeo aqui, ó. Então vamos lá olhar como é que acontece a replicação do DNA. Então, para começar aqui na animação, a gente tem uma molécula de DNA, a espiralzinha aqui, cada corzinha representa uma base nitrogenada. A primeira coisa que tem que acontecer antes da gente duplicar é a gente desenrolar o DNA. Tá? A gente não duplica o DNA, não lê o DNA com ele todo enrolado. É que a animação está mostrando que os pares são específicos. Aí aqui ele está mostrando, ó, essa direção da fita, o 5', 3', é aquilo que eu mostrei para vocês. Então na ponta 5' eu tenho nucleotídeo com grupo fosfato e na ponta 3' eu tenho nucleotídeo com a ponta OH livre.
A primeira molécula que vai passar aqui é uma enzima chamada helicase. A helicase, ela vai abrir as fitas de DNA, esse é o trabalho dela. Ela separa os dois e aí a gente consegue duplicar esse DNA. Depois que a helicase abriu os pontos de hidrogênio, a gente tem uma enzima, que é a primase, que ela vai reconhecer aonde que eu tenho que duplicar. E ela coloca um comecinho desse DNA, que é o comecinho que a DNA polimerase usa para grudar. Então, depois que a DNA polimerase foi lá e grudou, aí beleza, ela vai usar esse comecinho para ir a partir daí. E aí ela vai colocando as letras conforme ela quer. Mas repara, a primeira fita, beleza, ela vai contínua, porque ela está olhando esse DNA sendo colocado e tal, ela vai seguindo, sem o menor problema. A fita de baixo não vai dar certo igual, porque eu só consigo ler no sentido contrário. Então o que a primase vai ter que fazer? Ela vai ter que fazer vários desses começos. Então ela vai colocar vários desses primers, e quando a gente coloca esse primer, a DNA polimerase vai usar ele, vai começar a ler, só que ela vai encontrar o próximo primer. Então, acabou. Aí vem de novo a primase, coloca o próximo primer, e a polimerase vem e preenche o próximo. Então ela vai duplicando de pouquinho em pouquinho, certo? Porque ela está na contramão. Ela não está indo na mesma direção que a helicase está indo. E depois a gente tem outra enzima que substitui aqui, que é a exonuclease e tal. Isso aqui não precisa se preocupar. Mas é o trabalho em conjunto dessas 3 enzimas que a gente vai finalmente conseguir duplicar o nosso DNA. Então é uma enzima para abrir, que é a helicase, uma enzima para mostrar onde começa a duplicar, que é a primase, e uma enzima para colocar os nucleotídeos, que é a DNA polimerase, tá certo? Se você for lembrar de um deles só, a DNA polimerase é a mais importante, que você precisa saber quem é. E o nome dela é fácil de lembrar porque assim, a DNA polimerase é a enzima que faz polímero de DNA, tá certo? Então é assim que uma célula vira 2, é assim que a gente duplica. Aliás, não assim que uma célula vira 2, mas assim que um DNA vira 2, e é assim que a gente se prepara para fazer a divisão celular. Na semana que vem, a gente vai começar a trabalhar a parte de transcrição e tradução, o RNA, que eu gravei uma aula no centro de mídias, mas vou fazer uma versão resumida para vocês. Beleza? Então a gente se vê semana que vem. Tchau!